Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos falar um pouco a respeito de apneia do sono. Nosso convidado é o médico neurologista, Dr. Eduardo Leite Ribeiro do Vale. Eduardo, é um prazer te receber aqui no programa e poder explicar um pouquinho para os nossos telespectadores a respeito da apneia do sono. Obrigado pelo convite, é um prazer, assim, uma satisfação a gente poder participar de um programa como esse que ajuda a população a se prevenir de problemas de saúde, a ter mais conhecimento sobre essas áreas e principalmente esse distúrbio que é relativamente novo na medicina, que são os distúrbios de sono, como a apneia do sono e muitos outros que a gente vai ter oportunidade de estar falando aqui hoje. Doutor Eduardo, o que devemos fazer para ter uma boa noite de sono? Isso é um assunto muito atual, né? As coisas sobre como melhorar o distúrbio do sono, né? Acredito que todo mundo quer isso, né? Ter uma noite boa de sono, né? Isso, e a gente tem os hábitos hoje em dia muito diferentes de antigamente, mudou muito com o computador, internet, trabalho. Então a gente tem que melhorar um pouquinho nossos hábitos para tentar ter uma boa noite de sono. Existem, depois a gente deve estar falando sobre isso, muitos remédios, muitas terapias novas aí, mas a primeira coisa é a gente tentar melhorar os hábitos, e aí envolve muita coisa, desde atividade física, que ajuda a gente a relaxar, evitar cigarro, café, principalmente à noite, tá? A cafeína é um estimulante que vai atrapalhar o sono, bebida alcoólica, evitar estresse, hoje é um grande problema esse também. Quem não tem um estresse hoje, né? Mas à noite tem que ter um horário de dar uma descansar, relaxada, né? De relaxar, porque senão vai chegar na cama e não vai conseguir dormir, tá? O quarto tem que ser escuro, tranquilo, não pode ter muito barulho, a temperatura mais tranquila possível. Então são várias coisas que a gente pode estar melhorando e de repente a pessoa pode ter uma boa noite de sono sem precisar de muita coisa. Não ficar brincando com o celular à noite, né? Deitar para dormir e dormir mesmo, né, Eduardo? Isso é um problema muito sério entre jovens hoje em dia. Cada vez mais a gente vê pacientes, pessoas que ficam até meia-noite, 1 hora, tablet, celular, notebook, e é uma interação, muita informação, e depois e a luz também faz com que você perca um pouquinho o seu ritmo biológico do organismo. A gente tem um reloginho interno que mantém nosso ritmo. Escureceu, a gente vai começar a ter sono. Amanheceu, a gente costuma acordar. Mas se a gente começa a misturar isso, ficar na internet, muita informação... Muda tudo, né? Começa a mudar isso e com certeza vai ter problema no sono, tá? Nessa qualidade de sono. Existem, assim, alguns distúrbios do sono? Existem vários, hoje são... Quais seriam eles, Eduardo? Mais de 100 listados, tá? Um que você já comentou, que é a apneia do sono, é um dos mais comuns, tá? Que é uma parada de respirar durante o sono, a pessoa para de respirar mesmo e fica alguns segundos sem respirar, e isso pode ter consequências se forem várias vezes à noite. Um outro problema muito comum é a insônia, tá? Que é a dificuldade da pessoa começar a dormir, dificuldade da pessoa manter esse sono, tá? E aí outros problemas também, como distúrbio de movimento, a pessoa que acorda à noite e começa a andar, ou movimenta muito as pernas, tá? Existe uma série de problemas aí que a gente tem uma área específica hoje da medicina que estuda isso. Relacionados com os distúrbios, né? Do sono. Você estava falando em insônia. A insônia, por que ocorre? O que vem a ser a insônia, Eduardo? A insônia tem várias causas, tá? Pode ser só um sintoma, como um problema, a pessoa passou um estresse, aí ela ficou um estresse muito grande, teve um falecimento na família, passou um problema financeiro grande, então nesse dia ela está muito estressada, ficou sem dormir e teve uma noite de insônia. O problema é quando isso fica crônico. A pessoa tem isso mais de 3 vezes na semana, isso se prolonga por mais de 3 meses, aí isso já é chamado uma insônia crônica. Isso vai ter prejuízo no trabalho, prejuízo social, prejuízo para fazer suas atividades, até risco de acidente, de trânsito.
Então aí já merece um tratamento, tá? Porque é tão comum a gente ouvir, né, as pessoas, estou com insônia. Então é por quê, né? Quais as causas, né? Então a gente fica questionando. Isso, né? Então, mas aí envolve vários fatores, quando né? entra em depressão mesmo, às vezes pode ser relacionado a um quadro de depressão, tá? A pessoa deprimida pode evoluir com ou insônia ou sonolência excessiva, tá? Ela pode querer dormir muito na depressão. Pessoa com problema de ansiedade muito grande dá insônia. E aí tem problemas dos hábitos de sono que pode gerar uma insônia, aquilo que a gente comentou dos maus hábitos aí, que de repente corrigindo isso já melhora. Já dá uma melhorada, né? E várias outras causas também. Remédios podem causar insônia, doenças outras podem favorecer que a pessoa tenha dificuldade para dormir, como pessoa com dor, pessoa que está sofrendo de um câncer, que tem que tomar um remédio, mas com efeitos adversos. Então é uma série de fatores aí, né? A gente tem que tentar identificar esses fatores para tentar ajudar a pessoa da melhor forma possível. Eduardo, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com o Dr. Eduardo, médico neurologista. Eduardo, vamos falar um pouquinho a respeito de ronco e apneia do sono? Isso, é um dos problemas mais comuns mesmo que a gente pega na prática relacionado aos problemas de sono, porque a maioria das pessoas roncam, né? Ronco é um sintoma muito comum e que na verdade não é tão preocupante, tá? O ronco por si só é um sinal que o ar está passando com dificuldade pelas vias aéreas, pela laringe, pela faringe, e então está tendo uma obstrução nessa passagem do ar durante o sono e faz esse barulho, tá? Quando ele é muito forte, muito persistente, aí é um sinal de alerta já. Aí incomoda quem está do lado também. Além de incomodar, né? Sim, que pode dar até briga conjugal aí, mas além disso, é um sinal de alerta importante para a gente que pode indicar que a pessoa tem apneia do sono, tá? Que aí já entra numa gravidade muito maior. O ronco não traz consequências assim, apesar desse problema. Só incomoda, né? Incomodar os outros, não chega a dar consequência para o organismo, consequência para o coração, para a pressão. Já a apneia do sono, que é essa parada de respirar durante o sono por alguns segundos, e que aí às vezes até falta oxigenação durante essas paradas. E em cada parada de respirar assim à noite, a gente dá um micro despertar, que chama o cérebro, manda um impulso pro corpo para falar, respira porque tá na hora, né? Já parou. Tá faltando oxigênio. Então, esses problemas do sono vão levar a um sono superficial de má qualidade e gerar sobrecarga para o coração, para pressão, risco de AVC, acidente vascular cerebral, risco de infarto aumentado. Então, a apneia do sono já é um problema mais grave. Então, quando o ronco é forte, é persistente, mesmo um ronco moderado, em que já foi observado, a pessoa tem essas paradas respiratórias, que dá essa parada de respirar, parece que não vai voltar, quem está olhando fica até assustado. Preocupa, né? E isso já é um sinal de alerta, assim, para procurar um tratamento. Hoje em dia a gente tem vários tratamentos aí que são eficazes, tá? E a falta de tratamento vai ter consequências graves aí para a pessoa. Eduardo, por exemplo, a pessoa está roncando, ela está dormindo. Vamos pensar que a pessoa que está do lado, ou se está sozinho no quarto, quando seria a hora? O que a pessoa deve sentir para procurar o médico, para procurar ajuda médica? Vamos pensar que ninguém está ouvindo, ele está roncando sozinho, tem a apneia ali sozinho, mas o que ele vai sentir? Isso, a pessoa que tem uma apneia já num estágio já para moderado, para grave, ela tem sintomas, sim, porque quem ronca às vezes não sabe que ronca, tá? Essa pergunta é muito interessante. Mas a pessoa tem sintomas ela acorda e parece que não dormiu direito, tá? Porque justamente o que eu falei, o corpo não descansa, o cérebro tem que acordar toda hora essa pessoa
para chamar para respirar. Então, a pessoa acorda, parece que não dormiu. No dia, acorda cansada, né? Acorda cansada, no outro dia ela vai ter uma sonolência excessiva, vai sentar num lugar, já vai ter vontade de cochilar, às vezes dorme dirigindo, risco de acidente, a pessoa fica com desânimo, às vezes tem dor de cabeça durante o dia, aumenta a pressão. Então são uma série de coisas que faz coisa, né? Até a pressão tem a ver, né? Isso, e antigamente não se dava tanta importância para as coisas que acontecem durante o sono, né? A gente passa 1/3 da vida dormindo, a gente dorme bastante, né? E não sabe que pode estar com problema, e isso está relacionado até à hipertensão, né? Para nosso coração, para nossa saúde, né? As crianças roncam. Nem todas, né? Mas, tipo assim, a apneia do sono existe em criança? É igual do adulto? Isso, a apneia do sono em criança também é comum, tá? Principalmente, aí a causa é um pouco diferente, tá? Em criança é muito comum ter aquela criança que tem amigdalite de repetição, tá? Que às vezes faz uma hipertrofia na amígdala, obstrui a passagem do ar e às vezes tem que operar para melhorar o ronco e a apneia. E a apneia em criança é grave também, porque tem consequências no aprendizado escolar, tem consequência de sonolência também. Então o sintoma seria o mesmo do adulto, né? Acorda cansada, desânimo, nem sempre, sono. Às vezes uma criança hiperativa tem apneia, tá? Que coisa, Eduardo, olha só. E o tratamento é diferente. Hoje em dia se usa pouco tratamento para apneia em adulto, o tratamento cirúrgico são para casos específicos. Em criança, por ter essas patologias diferentes, esse mecanismo, a hipertrofia de amígdalas, adenose, às vezes um desvio de septo, aí o otorrino pode atuar de melhorar isso sem ter que fazer um tratamento para o resto da vida. Opera e resolve, né? Quer dizer, nem todo mundo que ronca obrigatoriamente tem que ter apneia do sono. Isso, perfeito. Tá? E a gente tem exames que vão identificar isso, tá? Que é a polissonografia. Por exemplo, como que é a polissonografia? A polissonografia é um exame que a gente monitora o paciente em vários aspectos, assim, que a gente monitora a parte cerebral com um eletrodo de eletroencefalograma. Então vai um eletrodo na cabeça, um eletrodo que vê a respiração da pessoa. O paciente passa a noite na clínica, Eduardo? Isso, a pessoa vai, passa a noite na clínica e ela é monitorizada com todos esses eletrodos que vê a respiração, a oxigenação do sangue, os batimentos cardíacos, a atividade do cérebro. E isso vai detectar quantas apneias que teve, se faltou oxigênio, se tem algum outro distúrbio de sono que não é apneia, mas pode ter outras consequências, se aprofundou o sono, chegou a todos os estágios assim direitinho, a qualidade desse sono, né? Eduardo, então vamos pensar assim, o tratamento, a pessoa que tem apneia foi diagnosticada, então ela fez a polissonografia e tem que dar algum tratamento. De uma maneira geral, né, eu acredito que deve ter mais de um tratamento, tal, mas de uma maneira geral, como seria o tratamento da apneia? Antigamente, isso há uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, quando eu comecei também nessa parte de medicina do sono, era muito comum a pessoa que tem apneia e ronco já ser submetida à cirurgia de reconstrução ali de tipo uma plástica ali na parte do palato, da uva, aquela campainha que tem. Já ouvi muito. E você reconstruía isso e melhorava o ronco e a apneia. O problema é que com o passar dos anos, a gente acompanhando esses pacientes, 2, 3 anos voltava o ronco, voltava a apneia e trazia um grande problema de novo para esses pacientes. Hoje em dia ainda tem indicação para casos específicos a cirurgia, tá? Depende da avaliação de um otorrino. Tem casos que vai ter benefício, sim. O tratamento mais indicado hoje, assim, para o adulto, é um aparelhinho que chama CPAP, tá? Que é um aparelho que emite uma pressão de ar contínuo. Ele fica ligado na tomada, tem uma máscara, que a gente dorme com essa máscarazinha, e essa máscara vai injetar, assim, vai dar uma pressão de ar
para as vias aéreas e não vai deixar que ronque, nem que tenha apneia. E não tem muita contraindicação, reação adversa. Às vezes incomoda um pouco, mas o benefício... Questão de costume só, né? Acostumar com o aparelhinho, né? Não é fácil, mas o benefício que traz, a pessoa que não está dormindo direito... E tem uma noite boa de sono é muito bom. Que está acordando cansado todo dia, ela vai começar a usar, vai sentir um bem-estar tão grande que acostuma usando. E além disso, acaba o ronco. O parceiro, a parceira que está... incomodada com aquele ronco também vai se sentir aliviada também. Resolve o problema, né? Isso. Eduardo, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, falando um pouco a respeito de apneia do sono com o Dr. Eduardo e também neste bloco agora a presença da Juliana com as perguntas dos nossos telespectadores. Eduardo, vamos comentar um pouquinho a respeito dos movimentos durante o sono? Isso, é um dos problemas frequentes que a gente vê na prática, que é bem conhecido pela população também como sonambulismo. Sonambulismo, né? Que é aquele que a pessoa acorda e começa a andar durante o sono, começa a fazer movimentos complexos, quer sair e dormindo, né? Então as pessoas às vezes não sabem como lidar com isso, quem está em volta, tá? E geralmente não traz grandes consequências, mas existem casos sérios, se forem muito frequentes, dependendo onde for em prédio, pode ter risco de acidentes, e que aí a gente tem que tomar certos cuidados, assim, de tentar proteger a pessoa com sonambulismo e, dependendo da frequência, fazer um tratamento com um neurologista, né? Por exemplo, a pessoa que está do lado de uma pessoa sonâmbula, o que ela deve fazer? Deve acordar? Não deve acordar? O que a pessoa deve fazer, Eduardo? O perigo de acordar uma pessoa com sonambulismo, tentar mexer com ela, é que ela pode acordar confusa e agressiva, pode ter risco de algum trauma. Então o melhor é orientar, tentar fazer com que ela volte calmamente para a cama, proteger o ambiente, colocar na cama de volta, fechar a janela, e vai passar. É muito comum em crianças o sonambulismo, a maioria das crianças tem uma certa faixa etária e depois desaparece. Em alguns adultos, por alguns motivos, o estresse é um deles, faz persistir muitas vezes por mais tempo. Mas além do sonambulismo, tem outros distúrbios de movimentos também que eu acho que vale a pena citar, como o distúrbio comportamental do sono REM, que acontece mais em idosos, que o idoso às vezes acaba movimentando, ele está sonhando com alguma coisa e começa a agir, né, como se estivesse naquele sono. Ele pode estar sonhando que um bandido está querendo pegar ele dá um soco para defender e de repente a parceira está do lado e ele agride a companheira. Então pode ter consequências de movimento e todos eles têm tratamento. Né? Só não pode fazer que está num sonambulismo e agredir do lado, né? Dar um soco, né, Eduardo? Aí não vale, né? Eduardo, toda semana nós temos 10 perguntas dos nossos telespectadores. Você pode respondê-las para a gente? Claro. Juliana, vamos lá? Primeira pergunta. Quem tem apneia do sono não tratada corre risco de vida? Uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta. Na maioria dos casos, não, tá? Vai ter uma consequência a longo prazo. A apneia não tratada a longo prazo é um risco maior de infarto, de AVC, de acidente vascular cerebral. Existem casos muito graves que a gente pega, que a oxigenação cai muito, que a apneia é muito grande e às vezes a pessoa ainda acha que não está dormindo bem, ainda quer tomar um calmante para dormir melhor, piora a apneia. Existe, e se ela já tem algum problema de base, assim, obstrução de artérias, aí pode ter risco de vida, sim, tá? Então deve procurar tratamento. Próxima pergunta, Ju. Tem alguma doença causada pela apneia do sono? E aí, doutor? Existem doenças que podem levar a apneia, sim, podem contribuir, tá? Problema de tireoide, outros hipotiroidismo, tá? A própria obesidade é um fator que contribui para a apneia do sono. Tem outros tipos de apneia, como pessoas que têm problema cardíaco, pode ter um tipo de apneia um pouco diferente dessa comum, mas dá uma apneia significativa, dá um distúrbio respiratório também que vai dar problemas. Então
Tem outras causas, mas geralmente é obstrutivo, é um probleminha respiratório mesmo, que está associado ao ronco. Tá? Próxima pergunta. Se o paciente perder peso, acaba a apneia? Você acabou de falar do gordinho, né? Então, a gente tem uma visão errada que de repente só os obesos têm tendência a roncar, a ter apneia, mas não é bem assim, é uma questão anatômica das vias aéreas mesmo, de como tem gente que tem uma passagem de ar mais estreita para respiração, e isso em magro, em pessoa obesa, tanto faz. Então existe ronco e apneia em magro também, em obeso, e em magro pode ser tão grave quanto em obeso. Não tem. Isso é um estigma. O gordinho não significa que o gordinho tem que roncar. Não, mas a tendência é maior, sim. Tá? Se a gente perder peso, vai roncar menos, vai ficar melhor. Tá? Próxima pergunta, Juliana. Sonolência durante o dia pode ser sinal de apneia? Você comentou agora há pouco, né? Sim. A sonolência excessiva é um dos sintomas, tá? Que a pessoa pode sentir, tá? Nem sempre sente isso. Mas tem que tomar cuidado. Sonolência excessiva hoje é um sintoma comum, tá? Muitas pessoas, se a gente perguntar, tem um cansaço durante o dia, sente cansada, às vezes porque vai dormir tarde, acorda cedo, trabalha muito, e nem sempre é por causa da apneia. Nem sempre é uma apneia, né? Afastar as causas, né? Juliana, tem mais alguma pergunta? Doutor Luciano, por hoje é só. Você, telespectador que está nos assistindo, mande suas dúvidas e sugestões de perguntas pelo e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br e até a próxima semana. Se Deus quiser, né? Deus quiser. Doutor Eduardo, muito obrigado pela sua presença. Infelizmente chegamos no finalzinho do programa e antes de encerrarmos eu gostaria, se pudesse deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Eu queria agradecer o convite novamente. Eu acho importante a gente estar divulgando esses distúrbios do sono, que ainda é muito desconhecido da população, e é um tema recente, né? Mas a partir do momento que a população toma ciência disso, que é um problema, tem que ter uma preocupação sobre a qualidade do sono. As pessoas vão tentando melhorar isso também e vai trazer um benefício para elas, para a qualidade de vida de todos, tá? Então acho muito importante a gente estar falando disso. Obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Juliana, muito obrigado também pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.